A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que alegria poder, nesse dia, ter o privilégio de encerrar mais um curso. São muitas aulas, se nós pudéssemos ter tempo e condições também, mas somente pela graça de Deus nós podemos fazer o que nós fazemos. Somente pela misericórdia de Deus nós podemos fazer o que nós estamos fazendo. Muita gente elogia, muita gente dando palavras de elogio, mas poucas pessoas estão realmente apoiando economicamente esta iniciativa. Eu faço isso, mostro as debulhas para que as pessoas possam vir e no caminho da seara e recolher as suas partes que ficam para os forasteiros, para as viúvas, para os órfãos, para as viúvas. E sempre eu estou ministrando curso. De vez em quando eu faço curso grátis, mas eu sei que tipo de valor nós podemos receber ao fazer isso. Então, de vez em quando eu faço isso para que as pessoas possam dizer assim, Pastor Nelson é interessado, é interesseiro, como se diz em português, interessado em espanhol. Mas o meu coração mesmo é que vocês aprendam a palavra de Deus. Vocês tenham aprendizado profundo da palavra. Procure no Brasil, procure em qualquer lugar que você queira no Brasil, em qualquer Face, em qualquer Instagram, em qualquer rede social, se há algum ministro de Deus fazendo isso que eu estou fazendo por vocês. Pergunte, procure e veja se alguém está fazendo algo sistemático, oferecendo material sistemático de primeira qualidade. Não existe, você não vai encontrar. Então, com muita tristeza no coração, sempre que eu faço curso grátis, eu termino triste. É o meu óculos. Termino triste porque são muitos que estão com vontade de pastor, quero conhecer o senhor, eu quero estar com o senhor. E meu coração disse, não quero estar com você. Porque o coração grato, ele completa a bênção de Deus na vida da pessoa que é grata. Então é muito forte isso, que a gente, com a expectativa que tem de poder... Olha um assunto mais importante hoje da atualidade, o Ministério das Mulheres. Aí eu pensei assim, falei com o Michael, falei com todos que fazem parte aqui da nossa equipe, eu disse, vai ser uma benção, porque as mulheres, elas são tremendas, elas querem estudar. E foram as que menos estudaram. Tem mais homens estudando. Michael, tem mais homens fazendo o curso do que mulheres. Você acredita nisso? Meu Deus. Tem mais homens fazendo o curso. Então, até a forma de você manifestar, de você colocar uma palavra, né? Como eu tive que apagar uma senhora dessas que eu falei ontem, das Micais, das Jezabéis, escreveu um inbox e ela mandou uma foto. Sou pastora, gosto de praia, e colocou a foto dela seminua. Sou pastora, gosto de canga, colocou ela de canga, Michael. E ninguém vai me mudar. Sou ungida de Deus. Uma afronta muito grande. Mas vamos continuar nossa classe de hoje na página 186. Vamos dar um salto na página 186, enquanto Deus trabalha
enquanto Deus toca o coração das pessoas para visitarem um altar deste levita que está no meio de vós. Se não vos esqueçais dos levitas que estão no meio de vós. E eu sou um que estou no meio de vós. Aí um levita simbólico, porque nós somos da ordem de Melquisedeque. Aí na página 183 da nossa apostila. Desculpas dos líderes antepassados para eliminar a mulher do ministério. São 9 desculpas, eu queria que vocês consertassem a numeração, porque a partir da numeração número 6, ela vem a número 7, aí repete de novo e acaba dando uma confusão nas... Não dá para... Isso aqui não é problema, isso aqui você pode resolver aí só, você risca e coloca os números corretos. Página 183. A primeira desculpa, quero saudar aqui os irmãos que estão aqui, alguns dos irmãos que estão aqui. Tem muita gente aí. Você pode, nem eu não vou pedir não, Maico, que eles compartilhem não vou. O Maico está dizendo, pede para eles compartilhar, eu vou não. A maioria deles estão estudando para eles mesmos. Eles não estão nem aí, eles querem para eles. Como disse a outra pastora, eu jamais vou dar a minha Bíblia, dizer para a minha igreja que Bíblia que eu estudo, para que elas não saibam a minha fonte. Então, aqui tem a maioria, é assim. Mesmo assim, estou saudando Edu Silva, Luiz Antônio Miranda, estou saudando Luiz Antônio Miranda, Carlos Donizete, estou saudando Nadson Maia, estou saudando Adriano Ramos, estou saudando a Clebson Pastor Bené, estou saudando ao Marci Araújo, Daniel Muniz Borges, Adriano Silva, você está vendo aí? A maioria é homem, Maico. Keifa Leite, temos a irmã Bruna Stephanie, que está conosco desde o início. Estou procurando as mulheres, Neide Amorim, está desde o início também. Difícil para achar uma mulher aqui, hein? Deixa eu ver onde que estão as mulheres aqui. Não tem mulher aqui, rapaz. Só tem umas 4. Cecília Silva, Lu, decoradora, deve ser que ela seja mulher. Não sei se é homem ou mulher. Temos também aqui, deixa eu ver, vamos procurar as mulheres aqui. Luzinete Lima, Rocha. Aí apareceu a Terezinha Oliveira. Apareceu o que mais? Kelly Andrade, a paz do Senhor. Apareceu Experiência com Deus. Luciene Santos, Cláudia Garcia, Ana Belém do Pará. Cleonice Silva Barbosa, aqui no meio dos homens, aqui, é difícil para achar uma Saldanha Souza aqui. Difícil para achar, a maioria é homem. Graças a Deus. Os homens amam mesmo a palavra de Deus. Os homens não tem jeito, os homens, por isso que as escolas bíblicas são cheias de homens. E agora estou entendendo porque se convidar as mulheres, elas não vão dar muita justificativa. É muito triste tudo isso. Vamos lá, vou dar para vocês os homens aí e algumas 4 ou 5 mulheres que estão presentes aí, Bruno Felizardo. Vou dar para vocês aí as riquezas, as maiores riquezas que pode se dar num curso teológico que eu vou dar agora nesse momento. Primeira desculpa que os homens líderes antepassados dão para eliminar a mulher do ministério, página 183, baseado na ideia machista, principalmente daqueles que nunca tiveram a oportunidade de fazer algum tipo de estudo complementar, na mais rara rudez, em todos os aspectos da vida, os talibãs evangélicos usam os textos tais como o teu desejo será para teu marido, o homem te dominará, a mulher deve ficar calada. Ainda usando passagens do Antigo Testamento, proclamam que somente o sexo masculino deve assumir liderança. Que somente o sexo masculino pode assumir o sacerdócio, porque não há na Bíblia nenhuma
porque somente o sexo masculino assumiu o apostolado. Eles dizem que somente pessoas do sexo masculino foram presbíteros ou pastores, e eu provei já o contrário. Que eu já provei o contrário para vocês ontem. Damos a seguir ferramentas para você resistir a essa grande falácia que por milênios tem sido disseminada por Satanás no corpo de Cristo. Então aí tem bem grande, aí na página 184, não temos notícia no Antigo Testamento de mulheres no sacerdócio. Não temos notícia no Antigo Testamento de mulheres no sacerdócio. Então eu coloquei aqui a questão ontem do texto de Números. Números, quero que vocês peguem a Bíblia, estou com aqui a Bíblia, estou usando a Bíblia missionária, estou usando a Bíblia bereana e também estou usando a minha inestimável aqui, ó, Bíblia Agenda. Essa aqui, a Bíblia que eu mais uso, porque ela tem um dicionário dentro dela entre Malaquias e Mateus, e que sempre me salva na hora das tribulações. Estou usando também nosso livro. Quem tem esse livro tem tudo sobre o ministério, sobre o presbitério. Quem tem esse livro aqui tem a maior ferramenta sobre isso, tudo que nós estamos estudando aqui. E agora, acoplado a esse estudo que nós estamos dando aqui, e esse livro que eu escrevi acima da episcopologia, que é a presbuterologia, que é o estudo da saga do mistério da mulher. Então, veja só o texto que nós temos aqui em Números, no capítulo 6. Números, capítulo 6. Não temos horas para terminar, avisei o Maico, para ele não ficar me avisando hora. Não tem hora para terminar essa aula de hoje. Números, capítulo 6. Vocês vão encontrar a seguinte frase. 6:2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém, seja homem ou mulher, apartar-se para fazer um voto de consagração, ou voto de Nazireu a Jeová, tá vendo aí? Ele vai colocar aqui de vinhos e bebidas fortes, afastar-se do morto, de um corpo morto, e não cortar o cabelo da sua cabeça, que seria o símbolo da sua consagração. Queria mostrar aqui para vocês esse ponto. Tá aqui, Mike? Tá aqui? Há 3 sacerdócios na Bíblia. O sacerdócio universal, que vai desde Adão até Moisés. Esse também é chamado sacerdotal universal, que foi apelidado como Melquisedeque, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Depois dele, abaixo dele, Moisés que instituiu o sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico. Nós temos aí. Esse sacerdócio é baseado na família e é nacional. Esse aqui era internacional. Podia ser qualquer pessoa, ou Balaão lá de Arã, podia ser Jetro lá do sul, lá da onde Moisés esteve, Midian, podia ser lá de Edom, como foi o caso de Jó, podia ser o Éden, como foi o caso de Deus, como foi o de Adão, porque ele era universal, esse sacerdócio é superior. Bastava ter uma tenda, um altar de pedras e o dízimo. O dízimo, as primícias, eram as ofertas. O sacerdote era um patriarca, era um pai de família que fazia isso. Já o sacerdócio levítico é Arão, é arônico. Sacerdócio arônico. Debaixo da autoridade dele tem os levitas.
os levitas. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. E o terceiro sacerdócio é o sacerdócio de emergência. Emergência, que era o nazireado. O nazireado. Quando o Senhor diz, a mulher não entra aqui por uma razão, porque o pai é a cabeça. A mulher não entra no ministério levítico porque a nação inteira de Israel, não quis subir no monte, quando Deus mandou subir no monte. Porque tanto homem como mulher poderiam ter sido sacerdotes se eles tivessem obedecido a Deus naquele dia em que Deus chamou a nação de Israel para o monte. E o sacerdócio de emergência é que, se o primeiro sacerdócio falhar e o segundo sacerdócio falhar, então Deus tem o nazireado como uma emergência para poder fazer o papel. Por isso nós temos Uda como emergente. Uda. Quem era Uda? Uma profetisa nazireia. Uma profetisa nazireia que no momento em que o pai de Jeremias, Ilquias, procurou saber, procurou conhecer o que estava no livro, ninguém sabia. Quem sabia? Quem tinha o conhecimento? Uda. Uda era a mulher de Deus que ela operou ali naqueles dias como uma profeta e também como uma sacerdotisa para salvar a nação. Mas Ilquias era sacerdote, sumo sacerdote. Ilquias, então, simplesmente se humilhou diante da autoridade máxima daquela grande profeta Uda. Então, por isso que eu escrevi essa frase: toda a nação de Israel foi privada de vários direitos e privilégios por não querer subir no Monte Sinai para receber a consagração de seu sacerdócio. O que diz ali? Vós sereis uma nação santa, sacerdócio real, povo qualificado, povo adquirido, povo particular de Deus. Isso não incluía só homens, incluía mulheres. Mas quando eles ouviram o som do culto de Deus em cima do monte, que eles viram os chofares dos anjos tocando e o monte tremendo por causa do culto de Deus o culto de Deus num lugar terreno, eles se assustaram e disseram: não queremos, vai tu, Moisés, e nos representa, fala com Deus, e Deus fala contigo e nós te ouviremos. Então, não temos uma mulher no sacerdócio porque a nação não quis. Mas Deus quis, era o seu propósito. Portanto, o estabelecimento de vários ministérios não foi feito porque o povo não quis subir no monte para receber a impressão direta da palavra de Deus nos seus corações. Esse é o princípio. Mas aí Deus deixa uma emergência. Então, quando nós vemos, como vemos Ruth, como vemos Uda, como vemos as mulheres que eu estudei todos esses dias aí com vocês, elas entram por voto. Elas entram por voto. Por isso que eu digo que no Novo Testamento, existem os ministros, vou colocar aqui os ministros aqui no meio, ministros, os servos, que teve um pastor desses imbecis aí da vida, falou assim que não existe a palavra ministério no Novo Testamento. Meu Deus do céu. Então, esses ministros, que são servos, que ministro parece bonito, se achar bonita a palavra, serei esse tal. Por isso nós estamos vivendo contra um rapazinho aí de 22 anos, apóstolo. O cara não sabe fritar um ovo, é apóstolo. E um dia eu me aborreci com um bando de apóstolos, que me chamaram para dar uma palavra para os apóstolos, tinha mais de 100 apóstolos. Não tinha um profeta, não um evangelista, não tinha um pastor, tudo era apóstolo, tudo era apóstolo. Tudo com a sua caminhoneta F5. E aí me chamaram, tiveram o dissabor de me chamar para falar sobre o apostolado. Coitado deles. Irmãos, eu provei para eles que eles nem diáconos eram.
nem diáconos. Porque quais são os sinais do ministério? Quando Paulo escreve de Coríntios, entre os sinais do ministério, há uma coisa muito importante ali, que é a ressurreição dos mortos. Aí eu perguntei para eles, quantos de vocês aqui já ressuscitou um morto aqui? Ficou um silêncio total, não havia um sequer. Esse é um dos principais sinais do apostolado. Paulo vai escrevendo tantas coisas, 27 sinais que ele coloca do apostolado em 2 Coríntios. E entre eles, a ressurreição dos mortos. E também ele fala que, quando o autor dos Hebreus escreve, que ele coloca ali, entre os rudimentos da fé, está o juízo eterno. E a seguir, logo a seguir, está a ressurreição dos mortos como coisa assim básica para o ministério. Não ressuscitou nenhuma mosca. Então, rapazinho furrequinha, esses pré-que-pré, troco aí, com 23 anos de idade, porque eles acham bonito ser apóstolo. E aí eles casam com uma mulher e mandam chamá-la de bispa. Bispa, vai pentear o teu cabelo, sua bispa. Vai pentear esse cabelo. Não tem sinal nenhum do seu ministério. Bispa é cabeça. Sinal de cabeça. Você está no lugar errado. Como apóstolo, como os nossos colegas aí em São Paulo, que eu nem preciso citar o nome para vocês. Colocou o nome, ele se autodenominou apóstolo e a sua esposa chamou de bispa. Isto é, trocou as coisas. Morreu! Cadê ele? Morreu. Senhoras e senhores, esse assunto é sério. Esse assunto é um assunto vocacional. Esse é um assunto sério. Não se autodenomine nenhum tipo de ministério. Isso é a igreja que reconhece. É o Espírito de Deus que te chama. É Ele que te coloca. Não precisa ter título. Não precisa ser chamado de apóstolo. Você faz um trabalho apostólico sem ser chamado apóstolo. Pastor não é título. Presbítero é uma missão, presbítero, e todos os 5 são presbíteros. Profeta não é título, evangelista não é título, mestre não é título. O título no Novo Testamento para o cabeça, para o presidente, para o que preside na Bíblia é bispo, não tem arcebispo. Senhores, não tem arcebispo! Senhores, não existe arcebispo! Isso aqui é algo do catolicismo romano! Quem vai engolir isso aí, rapaz? Até que quando levanta a taça lá em cima, parece que tem desejo de ser um arcebispo católico! Vai se converter ao evangelho, rapaz! Que palhaçada que nós estamos vivendo hoje! Não tem ninguém que fale, não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que traga a palavra. Será que é tão ruim você se levantar bem vestido no seu culto, sem imitar as indumentárias judias, sem imitar as indumentárias católicas ortodoxas? Porque dói no cotovelo o fato deles se vestirem do jeito que eles se vestem. A igreja saiu da sinagoga sem nenhum tipo de tradição. A igreja é a igreja. E não é a igreja organização. Não, se você bate o nome da sua denominação, eu sou da santa e poderosa e sagradíssima Assembleia de Deus. Eu sou batistão, eu sou batista roxo, está batendo sua própria tribo. Portanto, o fato de você colocar ou brindar o seu ministério com as indumentárias psicológicas e morais, e às vezes até imorais, dos seus pensamentos, e transformá-los em palavras para o povo, para que o povo te ouça e diga: Deus falou, vai ser comido de bicho, seu Herodes. Então, o que é que como Deus trabalha? Deus ainda trabalha pelo caminho aberto emergencial do nazireado. E o Novo Testamento
quando uma mulher se levanta para pregar a palavra do Senhor, como as primeiras mulheres que começaram a pregar o evangelho para os próprios apóstolos em João capítulo 20 e em Lucas 24. As mulheres estavam em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, todas as mulheres estão sempre, e no dia do Pentecostes elas estavam reunidas. E o que é que diz a Bíblia? Ali não havia separação. A Bíblia fala, olha o texto é tremendo, o texto é maravilhoso. E aí você diz, quando o ministro diz que não há no Antigo Testamento ou na Bíblia uma nomenclatura que determine a mulher sacerdotisa, a pessoa é tão imbecil, ela é tão neófita, ela é tão bocazona, que ela não entende que Pedro escreve que o Senhor Jesus transformou a igreja num reino de reis e sacerdotes. Então, cada membro da igreja, seja homem ou seja mulher, recebe essa unção, porque Pedro escreve dizendo que aquela unção que Israel rejeitou em Êxodo capítulo 6, a partir daquele versículo 5 em diante, ele coloca para a igreja, e Pedro escreve tudo isso, e coloca a igreja como sacerdócio. Então, quem vive na igreja é sacerdote. Alguém nos representa. Alguém nos representa. Alguém nos representa. E Deus usa essa pessoa consagrada que dá sua vida 100% para nos representar. Mas segundo o coração de Cristo, qualquer um pode dirigir um culto. Segundo o coração de Cristo, qualquer um dos membros da igreja pode ler a Bíblia. Segundo o coração de Cristo, aquele que crê pode expulsar demônios, pode falar novas línguas, pode curar enfermos. Não está determinado isso a uma única pessoa. Nosso ministério não é independente do ponto de vista ministerial. O que eu quero dizer é que nós não temos um sacerdote católico que fala em nome da congregação leiga. Nós temos um sacerdócio que escolhe um sacerdote para representá-los como bispo, mas qualquer um deles pode orar, pode pregar e pode falar a palavra de Deus. Pare com essa palhaçada! Mentirosos, hipócritas! Ora, se toda a igreja é sacerdócio, como que eu vou dizer que não há nenhum símbolo no Antigo Testamento que a igreja, que a mulher fosse sacerdote? Ora, sacerdotisa. Ora, se no Novo Testamento todos nós somos um sacerdócio, até o menino é um sacerdote como Samuel. Basta ele se colocar na presença de Deus. Tem que estar na presença de Deus. Quero ler porque o Espírito Santo está mandando eu ler. Não precisava ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz, portanto, vós sois raça eleita, sacerdócio real, aquilo que o povo rejeitou lá em Êxodo 19 e 20. Ele diz, vós sois uma raça eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de possessão exclusiva, a fim de que anuncieis as excelentes virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós que um tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que naquele tempo não havias alcançado a misericórdia, mas agora já haveis alcançado a misericórdia. E ele coloca aqui, muito forte sobre essa nação do sacerdócio real, no versículo 9 do capítulo 2. Faça comentários sobre a aula, não fique fazendo propaganda, Natson. Mantenha-se educado e comportado na sala de aula. Estou vendo aqui algumas pessoas comentando.
Aqui no nosso texto, aqui do livro, na página 186, nós temos agora a segunda desculpa. A segunda desculpa. Devemos proibir a mulher de calar na igreja, usando 1 Coríntios 14, 34, 35 como base? 1 Coríntios 14, 34, segunda desculpa, diz: e vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que estejam sujeitas, como também ordena a lei. Eu escrevi algo aqui muito importante que eu quero colocar, que a mulher casada vive sob a cobertura do seu marido. Paulo faz uma analogia da mulher com aquele que fala em línguas sem intérprete, porque o intérprete da mulher casada é o seu marido. Marque essa parte aqui, que é a base dessa discussão aqui. Eu quero já passar já para a terceira, mas já quero já de uma vez finiquitar, detonar essa teoria aí. Já detonei a primeira. Vamos lá, a segunda. Hoje eu estou com bazuca espiritual. Não se meta comigo, não fale besteira aí no site que eu estou detonando. Estou detonando. Aí, ó, veja bem aí. Segunda desculpa. 1 Coríntios 14, 34. E vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar. Aí eles usam este versículo, esse texto isoladamente e jogam para cima da mulher. A mulher fica olhando com a cara de bocozona e diz: não é mesmo, é isso aí e tal. Aí nunca mais vai pentear o cabelo, nunca vai pôr mais aí um pozinho na cara, vai deixar crescer a barba. Ô desgraça que vai acontecer quando a mulher recebe essa bomba, essa tribulação de palavras na sua história e ela se deixa levar pela vida e se esquece de viver, se esquece de cuidar, porque entra uma frustração tão grande no seu coração. Eu queria que vocês aprendessem isso aqui. Vamos lá? De novo no quadro. Preste muita atenção. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, se você quiser pegar para você observar, quando você começa a ler 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando sobre a ordem do culto. A ordem do culto também detonando todo o espírito de crítica, todo o espírito de insatisfação, todo o espírito de rebelião, né? Daqueles grupos, por exemplo, aqueles 4 grupos que estão ali, um de Paulo, um de Apolo, outro de Cefas e o outro de Cristo. Outro dia o irmão disse: eu sou de Cristo. Aí eu perguntei: por quê? Não, porque eu não sou do homem. O grupo que dizia que era de Cristo era o pior grupo. Por quê? Porque esse é o grupo que é o grupo dos avarentos, que não gosta de dar dízimo. Joga o dízimo para cima e se Deus pegar, pegou. Se cair é dele. Porque é o grupo dos melancólicos. Eu sou de Cristo. Não gosto da liderança de Paulo, não gosto da liderança de Pedro, não gosto da liderança de Apolo. E qualquer um desses 3 grupos era melhor daquele que se dizia o grupo de Cristo. Porque é um grupo insubmisso, rebelião, que não fica 3 meses numa igreja, depois fala assim: Deus me falou que eu tenho que sair daqui. Aí ele vai e se mete em outra igreja, aí lá ele diz: Deus também me falou que eu tenho que sair daqui. É um cometa! Você é um cometa! Brilha, amanhã já apagou. Por quê? Não, ele é de Cristo. Deus fala com ele. Deus fala com ele, mas não fala com o pastor dele. Quando ele vai falar para o pastor dele, ele diz: Deus me falou. E o pastor pergunta: peraí, mas Deus também não me falou nada. Porque seu grupo de Cristo, e Paulo coloca, ele vai falar, você tem que colocar na sua cabeça que 1 Coríntios, ele está falando para esses 4 grupos. Então, há mulheres no primeiro grupo? Há mulheres no segundo grupo? Há.
Há mulheres do terceiro grupo? Há. Há mulher do quarto grupo? Há. Ora, se há uma mulher do grupo de Apolo, e Apolo tem uma esposa muito importante, e que é uma pessoa importante na vida de Paulo, ela tinha habilidade de falar. Então já sabemos que ali tinha um problema ali. Se nós temos Pedro tem uma sogra. Lembram dessa sogra que ela ficou birrenta? Porque ela não era mais chamada para cozinhar, que ela ficou birrenta e inventou lá que ela estava enferma? Jesus sabia, irmão. Jesus conhece as sogras, rapaz. Jesus conhece as sogras. Então, aí vocês vão vendo e vocês vão percebendo em que ninho que Paulo está se metendo. Em que ninho que Paulo se meteu. Preste atenção nisso aí. Isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso aqui. Marcia Araújo, não são ovelhas, são bodes, mas bodes também faz parte do rebanho. Porque se não houver bode no rebanho, não tem sacrifício, não tem dia de expiação e também não tem ovelha. Tem que estudar mais, viu, Marcílio? Café com a Palavra disse, porque é mais fácil dizer que é de Cristo que ficar submisso a Paulo, a Pedro ou a Apolo. Isso é verdade. Muito forte isso aqui. Então, o capítulo 10, ele vai falar, que eu queria pular o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, que já no 7 ele já fala do casamento. Aí ele vai entrar no capítulo 9, que é o capítulo da oferta, que é a sua defesa por não trabalhar na igreja para ser pesado aos irmãos, mas também dizendo também do seu direito, do seu dever de ministro que é digno do seu salário. Aí ele entra no capítulo 10. Aí aqui eu termino esse ponto, já fechando aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos fechar rápido, porque nós temos 9 desculpas. Aqui, vamos colocar aqui. No capítulo 10, ele vai falar sobre o batismo. Que você precisa ser batizado para você participar do pão e do vinho. Não tem como você participar da ceia do Senhor. Se você é um pastor desses miseráveis neopentecostais que dá a ceia para a criança, você é um imbecil! Você é um neófito! Você não serve nem para ser diácono! Vai ler a Bíblia! Porque o batismo antecipa a comunhão da ceia do Senhor. Ele fala isso no capítulo 10. No capítulo 11, meus irmãos, ele vai falar da ceia, de como você tem que participar da ceia do Senhor. O capítulo 12, ele vai falar dos dons, as 3 classificações, na de poder, na de saber e na inspiração. A de poder, fé, operação de maravilhas e milagres. Classificação de saber, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, plural, espíritos. E na outra ele vai falar de variedade de línguas, depois ele vai falar de interpretação de línguas e, por último, profecia. Então ele vai colocar em cada um dos 3 pontos, ele vai colocar, veja só, isso aqui é importante, veja só isso aqui. Em cada um da classificação dos dons do capítulo 12, o mais importante aqui é a fé. Nos dons de poder, nos dons de saber, o mais importante aqui, preste muita atenção, é o discernimento de espírito.
E no 3, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, o mais importante é profecia. Então, os melhores dons que Paulo fala, ele diz, buscai os melhores dons. Busque o dom da fé, busque o dom de discernimento e busque o dom de profecia. Porque se você buscar os melhores dons de cada grupo, você mata os 9. Você simplesmente resolve os 9 na sua vida. Então ele fala isso no capítulo 12. No capítulo 10, ele fala sobre o batismo. Você tem que ser batizado antes de participar da ceia. No capítulo 11, ele fala como você participa da ceia. Depois que você se torna membro e participa da ceia, você vai ter que usar os dons. E ele está mandando você procurar os melhores dons. E aí ele chega no capítulo 13. No capítulo 13, ele vai falar de um dom superabundante que é o amor. A fé, o amor, são dons e são frutos. A fé e o amor. Olha a força disso aqui. Não estou falando sobre dons. Olha onde eu quero chegar. Porque ele falou assim que é proibido falar. 1 Coríntios 14, 34, vós mulheres estejam caladas nas congregações. Por que ele falou isso? Eu estou buscando base para você compreender o que eu quero dizer aqui. Então, capítulo 13 vai falar do amor, o dom e fruto. Que ele é dom e fruto. Olha só que coisa tremenda. Tanto você recebe de Deus, quanto você produz em si mesmo. Olha aí, esse é o capítulo 13. No capítulo 14, meus irmãos, ele vai falar do problema principal que está lá no início, do Cefas, do Pedro, do Apolo e do Cristo, dos 4 grupos. Os 4 grupos que estão lá, como aquela profetisa disse, minha serva, fica quieto porque eu sou o Espírito. Esse que agora fala, e a outra profetisa falou, Espírito, cate, porque agora quem fala é Cristo. E por último levantou a outra profetisa com aquela toalha grande dela, com aquela cara, aqueles olhos esbugalhados, disse, calem-se minhas servas, porque eu sou o Pai. Todas as 3 falsas profetisas. Veja só isso aqui. Olha só isso aqui. O capítulo 14, então, ele vai pegar um desses 3 grupos do 12. Olha, de novo. Tem que colocar isso aqui com uma cor diferente aqui para eu fechar. Então, o capítulo 14, ele vai pegar um dos mais problemáticos. Qual é? O da língua. Porque a fé vai usar a palavra de autoridade. Vai usar a palavra de autoridade. A palavra de sabedoria vai usar a palavra de sabedoria, o discernimento. Mas a variedade de línguas, pode ser que na variedade de línguas, conforme Tiago escreveu, pode incendiar a igreja inteira. E como Paulo escreve, aquelas anciãs que eu falei de ontem, aquelas anciãs que não são presbíteras, que são fofoqueiras, que vão de casa em casa falando mal dos outros, essas mulheres podem estar aqui no meio da variedade de línguas. Olha como eu estou fechando aqui. Olha como eu estou fechando aqui, meus irmãos. Olha como eu estou fechando aqui. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Chama a atenção de todos vocês. Estou fechando aqui essa parte. Então, no 10 ele falava do batismo, no 11 ele falava da ceia, de como participar da ceia. No 12 ele falava dos dons, nas 3 qualificações. E na qualificação de inspiração, onde está a variedade de língua e interpretação de língua, sai a palavra aí, a profecia. Então, Paulo, ele no capítulo 13, fala do amor. Porque se ele tiver línguas, não tiver amor. Se ele tiver fé, não tiver amor. Se ele tiver todos os 3 grupos, não tiver amor. Isso não vale nada, meu Deus. E então ele parte para o capítulo 14, antes de entrar no 15, que ele vai falar só sobre a ressurreição dos mortos. Então, no capítulo 14, ele vai dizer assim, eu preciso gastar um capítulo para falar que as mulheres... Olha aqui, eu vou fazer a tipologia aqui, no 14 aqui, ó. Eu não vou nem me atrever a dizer, eu vou desenhar, eu me atrevo a desenhar para que vocês entendam isso aqui. Olha só que coisa tremenda aqui, meus irmãos. Ele vai colocar aqui, ó, variedade de línguas, variedade
de línguas. Quem tem isso? A mulher. Olha isso aqui. Quem tem isso? A mulher. Número 1. Número 2. Quem interpreta. Quem interpreta, conforme nós lemos lá em Números, capítulo 29, eu expliquei para vocês anteontem, na outra aula passada, não posso falar anteontem, 2 aulas atrás, que eu falei para vocês, que quando a mulher casada faz um voto, o marido vem e diz assim, para que esse voto? Por que você fez esse voto? Qual a intenção desse voto? Aí ela diria, é por isso, por isso, por isso. Então ele ouviria e perceberia e autorizaria, ou simplesmente cancelaria o voto. E se ele ficasse em silêncio, diz a Bíblia, número 9, se ele ficar em silêncio é porque ele aceita que a mulher faça o que ela fez. Ele aceita que a mulher diga o que ela disse. Ele aceita que a mulher prometa e cumpra o que ela prometeu. Então, quem é que fecha isso? Quem é que cobre isso? O marido. E Paulo, então, está falando de quê? De variedade de línguas. Muita palavra, muita palavra. Irmãos, tem mulheres que eu conheço que saem lá do santuário e vêm colocar a mão na cabeça do pastor. Não faça isso! Nunca, jamais! Se o teu pastor te chamou para você pregar, pregue. Se o teu pastor chamou você para cantar, só cante. Não fique dando indireta para os irmãos no púlpito. Não fique dando profecia lá. Você não foi chamada para profetizar. Você foi chamada para cantar. É isso que Paulo está falando. Mulheres estejam caladas, isto é, sujeitas a autoridades que te cobrem. Esse princípio é um princípio importante aqui, porque quando ele coloca aqui, ele coloca o homem como intérprete. O homem. Então, quando isso acontece, que eu somo mulher com a variedade de línguas e o homem com a interpretação, gera um terceiro ponto, Maico, que chama-se profecia eficaz e eficiente. Olha isso aqui é importante. Isso aqui é importantíssimo, veja só. Então, Paulo está mostrando aqui que a mulher é a variedade de línguas e que ela precisa ser controlada. E todas precisam ser controladas. A mais sábia precisa ser controlada, porque ela pensa que é porque é muito sábia, ela pode falar a hora que ela quer. A mais sábia precisa ser controlada, precisa ser limitada, para que ela saiba que sobre a sua cabeça existe uma cabeça chamada esposo, que sobre a sua cabeça existe um líder, uma autoridade, um bispo sobre a vida dela, um presidente sobre a vida dela, que preside a sua vida. A sua linguagem tem que ser autorizada. A sua linguagem tem que ser limitada. E limitada no sentido de quê? De que se tape a candeia e apague a candeia? Não, porque ela vai incendiar o colchão. No sentido de que ela está dentro do nível da palavra, da variedade de línguas que precisa ser interpretada. A variedade de línguas não tem força em si. A variedade de línguas pode falar. E a Bíblia diz que é como um símbolo que une, que soa, que precisa do intérprete. E quem é o intérprete da mulher é o seu esposo. Quem é o intérprete da mulher é o seu pastor. Quem é o intérprete da sua mulher, da mulher que tem ministério, é o seu esposo. Seu esposo. Não tem como fugir disso aqui. Isso aqui é uma cooperação. Não é uma humilhação. É uma cooperação. Ambos estão debaixo de uma missão diante de Deus. Não tem como Eva deixar a serpente entrar no Éden sem destruir o seu Éden. Não tem como Eva deixar a serpente entrar no seu lar e não acabar com o seu casamento. Então, quando ele coloca essa palavra e diz: vossas mulheres estejam caladas nas congregações, quando os seus maridos não podem interpretá-las. Porque tem mulher que a gente não pode nem com anjo do céu interpretá-las.
Porque se você der uma mãozinha para elas, você vê naquelas igrejas que a gente vê ali no Grajaú. Eu digo Grajaú entre aspas, viu? Porque eu conheço ali. Irmãos, não tem uma jarra lá em pé no púlpito, porque elas vêm e começam a fazer aquelas rodas dos seus antigos terreiros, e elas vêm para ali para ser, não deixam o seu modo de vida anterior. Aí os pastores, deixa Deus, é Deus, é Deus. Que Deus é esse que não vê o vaso? Que Espírito Santo é esse que quebra tudo? Que Espírito Santo é esse que não põe ordem no seu próprio profeta? Se a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta? Aí na página 186, os homens também foram proibidos de falar na igreja. Como eles foram proibidos? Quando um esteja pregando, o outro cala a boca. Fique calado, não fique falando no outro. Se um pregador está pregando e você vem com profecia, você é o falso profeta, porque o pregador que está falando tem o direito da palavra. Então você também, homem, macho, ou português, tem que se calar na igreja para deixar o outro profeta falar, para que haja decência e ordem. Número 2, no caso da mulher, que é mais complicado e não se aplica uma proibição universal, geral e imutável, como é ensinado pela tradição, porque esta interpretação simplesmente contradiz as declarações ao longo de todo o estudo do capítulo 14, que todos podem ensinar e profetizar. Ora, se no mesmo capítulo ele está dizendo que a mulher cale-se na igreja, que ela não pode falar, porque todos podem ensinar e podem profetizar. Então tem um sentido nisso. O sentido qual é? A mulher esteja calada, sujeita à autoridade ou do seu marido ou do seu pastor. Quando ela tem autoridade para falar, fale. Mas fale o que foi mandado você falar. Tem uma igreja que eu sempre vou, que tem uma irmã que canta, de vez em quando ela quer pôr a mão na cabeça do pastor, quer pôr a mão na cabeça da pastora, de todo mundo, da liderança, sendo que ela é um membro simples, comum da igreja, que tem os seus dons. Ah, pode profetizar? Pode, mas tem que ter muito, muito respeito e muita sabedoria. Não ponha a mão na cabeça de ninguém. Número 3, como deve ser proibido que as mulheres falem, se a mesma lei determina que elas são o grande exército que anuncia boas novas? As mulheres são um exército que proclamam boas novas. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Salmo 68, verso 11. Vou ler para vocês. Sua Bíblia comum, seu machadinho, seu serrotinho, não tem isso não. Não tem isso não. Isso aqui é Bíblia de alta qualidade. Tradução de alta qualidade, meu irmão. Tradução de alta qualidade. 68, 11. Do livro de Salmos. Versão de Nelson. Aí, de acordo com o original, de acordo com os originais mais antigos, 68, versículo 11, quero ler para vocês, se você tem aí sua Bíblia, leia aí. Ó Adonai, o Adonai dá a palavra, o Adonai dá a palavra. Esse texto aqui todas as mulheres tinham que ver, essas mulheres tinham que dar glória a Deus, elas tinham que dizer amém, glória a Jesus, que maravilha. Né? Tem umas duas pentecostais aí no meio. Aí 68, 11, o Adonai dá a palavra. Grande é o exército das mulheres que proclama as alegres boas novas. Aqui está Maria Madalena, lá do capítulo 20 de João. Aqui está a mulher samaritana, do capítulo 4 de João. Grande é o exército das mulheres que proclama boas novas. Então, seu pastorzinho de proveta, que estudou no seu semináriozinho de fundo de igreja, de fundo de quintal, você nem leu ainda a Bíblia inteira, nunca leu, olha isso aí, rasga esse texto da sua Bíblia, camarada, vai lá, rasga esse texto. Deus que dá a palavra a elas, e grande é o exército das mulheres que proclama as boas novas, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Então, Paulo, ele vai falando sobre isso. Esse texto da Escritura anterior à graça já profetizava esse ministério que inclui uma samaritana, uma das maiores evangelistas que atuaram diante dos olhos de Jesus. A única mulher da Bíblia que trouxe uma multidão aos pés de Cristo, literalmente, a samaritana. O texto é também uma alusão aos evangelistas que anunciaram a ressurreição de Cristo como uma espécie de compensação pelo tempo em que as mulheres estiveram debaixo de um jugo no vitupério em toda a história da lei. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E há outro texto em Isaías capítulo 40, que é muito forte aqui, que eu queria ler esse texto. E esse texto aqui, ele exala a honra. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 9. Eu leio para vocês. Glória a Deus, você que é mulher, anote esses textos. São importantes. Meus irmãos, outra serva do Senhor Jesus ontem disse para mim, pastor, fala para eles debulharem a apostila. Pastor, eu estou lendo a apostila, eu estou maravilhada com a apostila, eu estou riscando a apostila, eu estou marcando a apostila. Pastor, eu estou maravilhada com a apostila, diga para elas lerem a apostila. E nem é uma apostila, é um livro. Isaías capítulo 40, Michael, capítulo 40, versículo 9, diz assim a palavra: Tu que anuncias boas novas a Sião, escala a alta montanha de Sião. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com força, levanta a tua voz, não temas. Não temas os homens, não temas os machistas, não temas falsas pastoras, não temas as invejosas contra o seu ministério, não temas as que querem tirar proveito da tua sabedoria, que não te valorizam, mas te admiram no profundo do coração. À noite, quando elas colocarem a cabeça no travesseiro, elas vão dizer: ela é uma serva de Deus, é uma mulher de Deus. Dize às cidades: eis aqui o vosso Deus. Quem falou isso, irmãos? Aqui está a mulher samaritana, Maico. Aqui a mulher samaritana está aqui. Olha só que coisa tremenda, né? Que ele coloca aqui o Salmo 40. Em outras palavras, aí nós temos na página 187, 4, aprenda o contexto da mensagem apostólica de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Ele está falando de problemas de ordem, da variedade de línguas, para colocar a variedade de línguas debaixo da interpretação de línguas, para que haja profecia. Tem muita mulher casada que não tem filho, quer ensinar a mulher a ter filho, quer ensinar a mulher a instruir seus filhos. Mulher solteira que quer ensinar famílias, quer ensinar o marido, quer ensinar a esposa a cuidar do seu marido. Então essas mulheres têm que ficar caladas mesmo, porque não tem autoridade para ensinar essas coisas ainda. Ainda, veja que eu estou falando. Então, na página 137 da apostila, estou dizendo: aprenda o contexto da mensagem apostólica de 1 Coríntios 14, 34 e 35. Paulo vem falando desde o capítulo 10 sobre o batismo, depois no capítulo 11 sobre a ceia, e no próximo capítulo fala sobre as classificações dos 9 dons. Os dons de poder, os dons de saber, os dons de poder e os dons de inspiração. Os dons de saber, espírito e alma, os dons de poder, espírito, alma e corpo, os dons de inspiração, mente, espírito e língua, sendo que os dons de inspiração são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, são dons mais problemáticos como no meio dos 9, pois envolve mais a língua, e esta é um órgão muito complicado do corpo humano, porque pode falar pela carne, pela alma, pela mente ou por diversos tipos de espírito. 4, entre parênteses, Paulo trata dessa classificação em um capítulo inteiro, capítulo 14, e como as mulheres eram as que mais usavam este dom de profecia, Paulo, para comandar a ordem na igreja, as proibiu de falar independentemente, isto é, sem a presença, sem interpretação, sem autorização, sem o assentimento dos seus esposos, mas não as proibiu de ministrar os dons
porque no mesmo texto ele fala que ela pode profetizar. Então, ele diz assim, mas não as proibiu de ministrar os seus dons na congregação. Assim, elas deveriam aprender em casa sobre a manifestação desse dom com seu intérprete maior, o seu esposo, antes de falar. Quem não entender isso aqui, meu irmão, manda pedir para tirar o seu nome do livro da vida. Letra B. Em outras palavras, Paulo responsabilizou os maridos pelo que as mulheres falavam na igreja. Com isso, houve ordem e paz na igreja sobre esta classificação dos dons, os dons de inspiração. E Paulo mostra que para haver uma profecia deve haver variedade de línguas e interpretação de línguas. Senão não há profecia. Ele aproveita para fazer uma ilustração de que a mulher era representada pelas línguas e o homem representando o responsável por interpretá-las. Veja o contexto da determinação apostólica e entenderá melhor. Tiago escreveu sobre isto de forma incontestável, mostrando que o dominador de sua própria língua é sábio, da mesma forma que um nobre homem sábio tem domínio sobre as palavras de sua perspicaz esposa, pois sempre terá a paz como prêmio. O homem que falar para sua esposa, cale-se e ela não se calar, ele é mandado por ela. Ele é um varunca. Ela sempre está mandando, ele nunca. Não tem que dizer com grosseria, não tem que ser grosso com a sua esposa. Tem que falar com autoridade e ela tem que respeitar essa autoridade. Quando seu esposo disser para a senhora se calar, cale-se, é porque a sua variedade de língua já passou do nível de Tiago. C. Paulo volta a tratar deste assunto em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 até o verso 15, e alguns utilizam estes versículos como uma equação ao texto de 1 Coríntios 14, 34, os quais acaba por não caber na argumentação, porque se dilui em si mesmo, se apaga, visto que Paulo diz, não permito, olha isso aqui, tem que marcar isso aqui, ele diz, não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade e domínio. Aí, o que acontece aqui, Maico? O que acontece aqui? O que acontece é que eles pegam esse texto para dizer que eles não podem autorizar a mulher a ensinar na igreja. Mas Paulo não estava falando que a mulher estava proibida de falar na igreja. Ele estava dizendo que a mulher não fique ensinando ao marido publicamente, envergonhando o marido publicamente. É muito triste, tem quase 90% das mulheres envergonham seus maridos publicamente quando elas discordam dos seus esposos, em vez de elas irem para casa e falar, o que você falou ali, eu não concordo com o que você falou, eu queria que você revesse essa parte, que você observasse isso outra vez, você compreendesse isso outra vez. E nesse texto, ele não está falando, eu vou ler o texto aqui, disse, isto é, o seu marido, já que o verso 13 ao 15, ele continua falando de Adão e Eva. Ele está falando do casal, sendo que o contexto não é congregacional, marque isso aí, põe isso na sua cabeça, o texto não é congregacional, mas familiar, matrimonial, porque ainda que se o mesmo texto estivesse falando sobre o silêncio ministerial, que não é verdade, a mulher ainda teria uma solução, uma porta de escape. E qual é a porta de escape? Porque ele coloca ali, Paulo começa a colocar ali, no final ele coloca um montão de argumentos, são vários argumentos. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do 8, nós temos aqui. Primeira Timóteo, capítulo 2. E nós vamos pegar do verso 8. Aí ele coloca, desejo que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem dissensão. Só aqui já vai um montão de pastor para o inferno. Aqui desejo que homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem dissensão. Aqui ó, a maioria dos pastores não vai na igreja do outro, não briga com a igreja do outro, e ele fala mal do outro. Aqui, ó,
Sabe por quê? Irmão, 90% dos pastores vão tudo para o inferno. Olha, se você é pastor aí, ó, abre o teu olho, viu, cara? Abre o teu olho. Estou avisando, hein? Estou avisando. Porque se você não pode levantar sua mão santa sem ira contra o seu colega da outra igreja, da outra denominação, não perdoa aquele que saiu da sua igreja, não deu carta, brigou com ele, saiu falando dele, fala mal dele nas convenções, com dissensão, você já pode se colocar na lista lá para ser secretário do grupo 666 do anticristo. Aí você começa a meter o pau na mulher, já começa caindo aqui. Aí ele começa dizendo assim mesmo que as mulheres se adornem com trajes modestos, já bati bastante nisso nessa semana, com decoro, isto é, com cobertura, sobriedade. São três coisas: traje honesto, decoro e sobriedade. É uma triangulação que demonstra o caráter da mulher. E quando isso não acontece, nem digo mais o resto. Aí não com cabelos trançados, com ouro, com pérolas ou com vestidos caros. Esse texto que todo mundo fala que é um texto público, é um texto do lar. Esse texto que Paulo vai falando aqui, se adornar com traje honesto, com decoro, com sobriedade, está se referindo às três manifestações da mulher. Número 1, com traje honesto, para atender os que a visitam na sua casa. Com decoro, quando ela falar no ministério. Número 3, com sobriedade dentro da sua casa. Aí ela está colocando cabelos trançados, tem um significado tremendo aqui, que significa problemas emocionais, raiz de amargura, trancada, trancafiada, coração fechado. E com ouro, ele está dizendo que não esteja manifestando ostentação, ouro, pérolas, vestidos caros. Ela está mostrando aqui que dentro da indumentária da sua casa, ela vai se vestir sobriamente. Olha só que coisa. Aí ele disse, como convém as mulheres que fazem profissão do piedoso serviço a Deus. Voto, profissão é voto a Deus. Então aqui mais uma vez, mais um texto que fala do ministério da mulher. É como ela faz um voto para servir a Deus. É um voto. Aí o verso 11, se a mulher aprenda em silêncio e com toda a submissão. O papel do varão é aprender para ensinar para a esposa. Não quer dizer que a esposa também tem que ficar burra e não ler livro, não buscar os seus próprios interesses na sua educação do céu. Mas que é muito importante porque há uma coisa aqui que eu quero dizer com uma voz suave para vocês. Você só pode tocar o coração e excitar uma mulher quando você se senta com a sua esposa, abre o livro, abre uma Bíblia, abre qualquer livro e você começa a falar para ela. Os seus ouvidos, eles têm um filtro. E dentro de uma hora, quando você a ouve, que você fala a ela e ela lhe ouve, ela já não está mais prestando atenção no que você diz. Ela está te admirando. Foi Deus que fez isso. Mas poucos homens sabem disso. Poucos homens sabem disso. Você já sentou para ler um livro com a sua esposa? Ler a Bíblia com a sua esposa? Sentar com ela, ou no carro, andando com ela, dizer é por isso, você tem que fazer isso, é por isso. E que ela vai olhar para você uma hora só, uma hora basta. Você abrir um livro e começar a explicar para ela, ensinar, ela não vai mais ouvir depois de uma hora, ela vai querer te agarrar, ela vai querer te beijar, ela vai se excitar. Isso aqui eu estou dando um parêntese para esses homens cabeça de bagre que estão me ouvindo agora. Então veja só, aí ele mostra aqui, continuando o verso 12, ele disse, não entendo o verso 12, que é o verso que eu quero chegar. Aí ele diz assim, não entendo que isso seja honroso, que a mulher ensine independentemente, nem que usurpe a autoridade do marido, mas que esteja em silêncio. Mas não é em silêncio para ficar em silêncio sem poder falar, é no sentido enquanto seu marido estiver falando. É muito forte, irmãos, isso aqui.
Meu Deus, meus irmãos, isso aqui é... Se você conseguir compreender, se você não conseguiu compreender, você volta depois a fita. Volta aí depois para você entender isso aqui. Então ele quer mostrar algo assim, na página 188, assim um argumento que mal interpreta o texto dizendo que o homem foi formado primeiro, depois a mulher, para colocar a mulher em uma posição de segunda categoria também não cola, pois os animais foram feitos antes dos homens. Ora, os animais foram feitos antes do homem, e nem por isso os homens aprendem em silêncio com os animais, e nem submetem os animais, porque estes foram feitos primeiro ou antes que os homens. O que Paulo quer dizer com isso é que a mulher, número 1, foi tirada dele, número 1. 2, deve ser a disjuntora do homem e não sua mãe, querendo ter domínio sobre ele. Assim a mulher se salvará de todas essas amarras impostas sobre si. O texto é tremendo aqui. Como que ela se salva de todas essas amarras? Meu Deus. Aí ele coloca aqui, verso 13. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, incorreu na transgressão. Mas Jesus ressuscitou no jardim. E no jardim ele devolveu essa autoridade à esposa, à mulher. E deu à mulher a autoridade de levar o evangelho, as boas novas aos próprios apóstolos. E no verso 15, ele diz como que ela sai dessas todas essas amarras que são lançadas sobre ela. No entanto, ela se salvará gerando a filhos, se perseverar com modéstia na fé, no amor e na santidade. Então eu quero colocar esse texto aqui, mostrando para vocês algo muito importante. A maldição da mulher, veja só, lá em Gênesis. A maldição da mulher, lá em Gênesis, vamos ver. Veja que ela olhou para a árvore, que era tripartida, que era boa para se comer, que era boa para ornamentação e que era boa para viver. Isto é, a árvore, conhecimento do bem e do mal, ela tinha as 3 características. Essa mulher, ela está gestante no Éden. E ela tem 2 filhos. Antes dela ser expulsa do Éden, isso é o capítulo 3. Logo no capítulo 4, versículo 1, nascem os 2 meninos, gêmeos. Vou colocar aqui, ó, gêmeos. Gêmeos, do mesmo conhecimento. E conheceu Adão a Eva do mesmo conhecimento. Não diz, e depois tornou a conhecê-la. Não, não diz isso. Como é o caso de outros filhos das gerações de Noé ali. Por que você está fazendo esse desenho, pastor? Porque quando ela estava gestante, olha a palavra desejo. O desejo dela era livre. O desejo dela era livre. Não era debaixo da autoridade do marido para o seu marido. Isso se tornou uma maldição, porque Deus colocou uma maldição aqui. Mas antes o desejo dela era livre. Ninguém vai ensinar isso para você, ninguém vai falar isso para você. Então, ao olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela desejou o fruto da árvore, que não é maçã. Para com esse negócio de maçã. Isso aqui é para os jornalistas da Record, jornalistas da Rede Globo, isso aí. Deixa isso para eles lá. Não tem nada a ver com maçã. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela desejou comer, como toda mulher que está gestante também tem desejo. Tem mulher que tem desejo de comer cocô de galinha, que na safra, que não é figo, quer comer figo, quer comer casca de camarão, do ver o peso. Tem cada desejo, irmão. E até homem tem isso aí. Mas eu estou falando dela. No tempo em que ela concebia, antes de sair do Éden, ela concebia 8 filhos, 10 filhos, 7 filhos, de uma vez, de um ventre só. De um ventre só. Olha só. De um ventre só. Então, olha, se ela já tinha tido filhas, então ela já tinha tido experiência com dor. Porque se ela não tivesse tido experiência com dor,
Deus não falaria com ela sobre isso. Mas como ela, toda a questão ali da sua desobediência está envolvendo esse desejo. Preste muita atenção. Então Deus diz para ela, ó, a partir de agora eu vou aumentar a tua dor. Antes você podia ter uma dor por 8 filhos, uma dor por 10 filhos, uma dor por 7 filhos, uma dor por 2 filhos. Agora você vai ter uma dor por cada filho. Aumentarei a dor da tua concepção. E o teu desejo será para agradar o teu marido e não a ti. Então, quando Paulo escreve dizendo isso, se salvará dando luz a filhos, é porque ela está cumprindo a palavra que Deus tinha dado. Ela está simplesmente cumprindo a palavra. E quando ela está cumprindo a palavra, ela está pagando a sua atitude. Ela está pagando o seu erro. Se salvará dando luz a filhos. E agora, o que é que eu quero dizer com isso ao terminar este curso? Saiba que tem muito que você aprender. Aqui tem 9. Eu coloquei aqui, ó, só leia, por favor. Lá no final, na página 217, as qualidades de uma pastora. São aqui, tem quanta? Só na página 218 tem 24. Olha só, todas as... Aqui as mulheres têm destaque especial na edificação da vida humana. Eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na página 219, 74, 70, 83. 83 coisas que uma mulher pastora é capaz de fazer. Então, terminando, irmãos, aqui, colocando para vocês, ele coloca aí o texto de 1 Timóteo 2, 11 a 15, trata da posição da mulher na sua família. Na letra D, ele coloca aí, assim a mulher salvará todas as amarras, se der luz a filhos. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu estou dando para vocês? Uma mulher que ganha almas. Esta mulher que ganhará almas. Esta mulher que ganhará almas. Essa mulher se salvará. Bem-aventuradas todas as mulheres que ganham almas. Bem-aventuradas todas as mulheres que ganham almas para Cristo e que os discipulam. E que têm essas 83 características que eu coloquei aqui. São baseadas, tem mais argumentos. Tem mais argumentos. Eu não falei dos outros porque não temos tempo. É claro, não temos. Mas aí na página 219 em diante, que eu coloquei para vocês, começa na página 218 e vai até a página 221. As mulheres têm um destaque especial na edificação da vida humana depois de gerarem filhos. Quando elas geram filhos, são muitas as virtudes e características das mulheres que geram filhos na Bíblia. Segurando a paz na sua casa, vivendo acima das circunstâncias, perdoando, obedecendo, crendo em exemplos de milagres, companheiras nos desafios, na honra do seu marido, glorificando a Deus. As obras de suas mãos serão abençoadas, cantando louvores proféticos profundos, lembrando sempre das misericórdias de Deus, sendo dignas de receber honra de seus filhos, porque honram os seus próprios pais, sendo quietas e pacíficas, sendo cuidadosas das outras mais anciãs. Todas têm versículos bíblicos para você consultar, sendo dadivosas, sendo mãe, tendo herança de seus filhos, conhecendo o seu principal dever, conhecendo o poder da disciplina, conhecendo as bênçãos de receber uma criança em nome do Senhor, conhecendo o poder e os benefícios da medicina a seu tempo, conhecendo os dias da aflição, confiando no Senhor em tempo todo, sabendo como aceitar a correção, conhecendo os efeitos da correção. Que tremendo. Aí na página 218, as mulheres têm um destaque especial na edificação da vida humana depois de gerarem filhos. São muitas virtudes e características das mulheres em toda a Bíblia. Ela vai colocando aí 25, conhecendo os malefícios da instrução ao esposo. 26, sabendo que seus atos são imitados. 27, trabalhando com fé. 28, conhece o poder da fé. Conhece o poder negativo da calúnia.
não vive julgando, sabe limpar a mágoa com a oração, conhecendo o poder do leite materno como o da palavra, sabendo que o seu marido confia nela, conhecendo a boa mercadoria, o melhor para sua casa, trabalhando, assim será chamada abençoada, sabendo como confortar. Isso aqui é muito importante. Poucas mulheres sabem isso aqui. Tem mulher que é barraqueira, que só sabe brigar, só sabe pedir, só sabe exigir, só sabe essas coisas, mas não sabe consolar, não sabe confortar. 38. Conhecendo como ninguém o poder das estações do ano. Ela muda a estação, ela muda as cortinas da casa, ela muda a cor das cortinas. O marido chega e vê as flores diferentes. Isso aqui é muito forte. Conhecendo o poder das estações. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 4. Sabendo o poder da natureza, sabendo confortar, conhecendo o caminho a trilhar, sem se desviar dele, confessando os seus pecados a Deus, vivendo sempre limpa de toda a injustiça, não vivendo, 42, não vivendo sob o poder da acusação de sua consciência, sempre crendo em um novo dia, sempre vai haver um novo dia, ela tem a palavra na sua boca. 44, conhecendo as bênçãos da hospitalidade, conhecendo o poder da administração da família, os desamparados. Cada isso aqui é uma mensagem para pregar na igreja. Sendo como árvore frutífera para o seu marido. Lindo Salmo 128. Ela sendo uma videira, dá filhos oliveira. Isso é um mistério. Tendo o poder de santificar o marido, sendo generosa, sabe semear, alcançando suas oportunidades pela humildade e preparação. 50, sabendo interceder, sabendo sofrer pacientemente, sabendo receber homens enviados de Deus, mas pode estar envolvida nas coisas desta vida, conhecendo o que é bom, escolhe o que é bom, conhecendo o tempo certo da vida para receber suas bênçãos, como Sara, podendo também não confiar no Senhor nas horas mais importantes. Isso aqui é outro lado. 57, podendo conceder pela fé, como Joquebede, que no meio da angústia, da tribulação, quando todos tinham proibido que concebesse, ela teve fé para conceber Moisés. Sabendo que o leito do seu matrimônio é intocável, pois o Senhor sabe que Deus o livra na tentação, serve ao Senhor com seus bens, sabendo dar o melhor a Deus, seus atos de bondade e de culto permanecem na história, como aquela mulher de Marcos capítulo 11 e Mateus 26. Ama até o fim, sabendo reverenciar seu marido, Efésios 5, 23, sabendo o poder do silêncio do exemplo para a conversão, sabendo que, como assim? Que não é com palavras que ela ganha seu marido em casa, é só com exemplo. 67, sabendo que é fraca e por sua força porque a sua força vem do Senhor, conhecendo suas melhores virtudes, segundo Tito, capítulo 2, verso 5, transformando sua casa em casa de oração, sendo coroa do seu marido quando virtuosa, confiando no Senhor, que será louvada, vencendo com oração. E com oração, aqui tira essa palavra esterilidade daí, vencendo com oração, sabendo lutar em oração pelo impossível, sabendo lutar acompanhada de valentes, buscando outras pessoas para estarem na sua vida. 75, sabendo ter paciência para alcançar sua meta, paciência. 76, sabendo honrar a sua sogra. Muito importante essa aqui. Toda mulher que não honra a sua sogra morre antes da sua sogra. 77, sabendo se comprometer eternamente pela fé. 78, conhecendo os malefícios da contenda contínua. Tem mulher que só vive em briga, confusão toda hora. Essa vai perder seu marido, buscando as suas virtudes ministeriais. 80, conhecendo o poder da oração contínua. 81, sustentando a obra de Deus com seus talentos pessoais. 82, mantendo o seu primeiro amor como uma nova convertida. 83, suas obras falam tão alto. 84, podendo ser ressuscitada por causa das suas boas obras. Se ela for uma mulher amada e querida, as outras mulheres virão, as outras pastoras virão, e elas ressuscitarão dos mortos. E aí continua. Então esse livro tem uma riqueza. Aqui, olha só, Maica. Olha só, aqui, Maica.
Completo. O livro completo aqui. Nunca dei uma aula, né, com tanta alegria no meu coração, com um desejo de transformar coração de vidas. Adquira o seu livro em nome do Senhor Jesus. Aí está, o Marcos está colocando aí no Hotmart. Pegue aí o livro aqui, ó, o livro. Pegue o livro. Você tem o privilégio de estudar nele de primeira mão. Pode dizer assim, estudei nele de primeira mão, Ruth Marinho. Deus abençoe Nadson, Deus abençoe Marcio Araújo, Deus abençoe Bruna. Todos vocês que fizeram este curso está completo. Leiam aí, leiam, façam, releiam, vejam, revejam esse vídeo, leiam, façam desenhos, façam marcas, façam marcações, estudem, e vocês serão muito abençoados. Que Deus abençoe Cecília, Roberval Barreto, Evandro Campos, Ruth Marinho, Nadson, Lu Decora, Terezinha Oliveira. Muito obrigado, Mariliette Freire, Jorge Luiz. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Cláudia Miranda, aí, quem quiser comprar o livro está aí, o Maico já colocou aí para vocês, aí no Pay Hotmart, entra aí, só clicar em cima, entra lá, faz o pagamento e o livro cai diretamente aí no seu coração aí. Quero fazer um grande anúncio. Quarta-feira, Maico. Quarta-feira vamos começar o curso, um novo curso. Este curso vai custar R$ 297 e é Por que a igreja não vai passar a grande tribulação? Já estou na página 100 desse livro, é um novo livro que eu estou fazendo, estou colocando todos os textos da Bíblia explicados por que a igreja não vai passar a grande tribulação. Vai custar R$ 297 este curso, incluindo a apostila, Michael. Incluindo a apostila. A pessoa faz o curso, passamos a apostila para ele. Se inscreveu, já está na apostila. Aí, ó, já pode se inscrever, Michael? Já pode se inscrever, tá aí, ó. Próxima quarta-feira, começamos o nosso novo curso. Por que a igreja não vai passar a grande tribulação? Aí você pode se inscrever, custa R$ 297, já está incluído o livro, E que você possa ser muito abençoado. Quarta-feira nos vemos de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja não ficará na grande tribulação. Estaremos falando isso em Barão, falamos sobre todo o exército de Deus, as duas testemunhas, os sinais da vida de Jesus, também os sinais do arrebatamento que são diferentes, o arrebatamento e a própria aparição do Senhor Jesus, tudo isso nós vamos estudar, mas exclusivamente os textos que nos provam que a igreja não vai passar a grande tribulação. Em nome do Senhor Jesus, nos vemos quarta-feira. Este curso é pago, custa R$ 297. Que Deus te abençoe em Cristo. Obrigado, Michael. Obrigado, Elício. Obrigado, Pastor Tony. Obrigado, Bruna, que esteve aí conosco. Obrigado, Nadson, que estiveram aí trabalhando conosco, dando aí as coordenadas para os nossos amigos. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, nos vemos quarta-feira. Será um dos maiores cursos que eu darei através deste canal daqui dos Estados Unidos. Que Deus abençoe e que o Senhor te abençoe e te honre cada dia. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas primícias, pelas suas ofertas, pelo desejo de ver-nos continuar fazendo esta obra para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.